Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa segunda videoaula com o curso de técnico de agente comunitário de saúde, a disciplina Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde de Pessoas com Deficiência. Nosso roteiro da aula é deficiência intelectual e as doenças associadas, síndromes presentes na sociedade, Down e do X frágil, macrocefalia e microcefalia, síndromes de Cornélia de Lange e esclerose tuberosa, síndrome de Turner e síndrome de Williams, implicações causadas pela epilepsia e convulsão, breve histórico das pessoas com deficiência no Brasil e deficiência visual. Deficiência intelectual e as doenças associadas. Deficiência intelectual, transtorno de desenvolvimento, nível cognitivo e comportamental muito abaixo do que é esperado para a sua idade cronológica. A criança ela vai ter um desenvolvimento muito abaixo do que é esperado para a sua idade cronológica. As causas podem estar ligadas a uma disfunção do sistema nervoso central, que é uma estrutura formada pelo encéfalo, pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico e pela medula espinhal. O sistema nervoso central ele é responsável por todas as funções. As causas da deficiência intelectual elas podem ter origem genética, ambiental, nascimento e doenças. Vamos falar sobre a síndrome de Down. A síndrome de Down ela não é uma deficiência, apenas uma condição, onde a criança ela vai ter um cromossomo a mais no PA21. A síndrome de Down ela foi reconhecida a partir do século XIX pelo médico John Down. As causas elas podem ser genética, exposição radiológica, idade paterna mais avançada. Nós, como profissionais da saúde e agente comunitário de saúde, devemos estar reconhecendo e encaminhando e direcionando os pais para a unidade básica de saúde. Síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil ela é uma condição genética ligada ao cromossomo X, que causa debilidades intelectuais, atraso mental. A criança poderá ter orelhas grandes, os testículos grandes, e o tono muscular abaixo e baixo tono muscular. Ela pode também ser confundida com o autismo. Nós, como profissionais da saúde e agente comunitário de saúde, devemos identificar e estar fazendo o encaminhamento correto. Macrocefalia e microcefalia. A macrocefalia ela é uma condição em que a cabeça da criança vai ter o tamanho maior do que é considerado para a sua idade. As causas variam de hidrocefalia, tumores no cérebro, hematomas crônicos e não uma cura. O tratamento ele é sintomático, baseado nos sintomas que a criança pode apresentar. A microcefalia é uma condição neurológica rara, em que a cabeça e o cérebro da criança são significativamente menores do que os de outra da mesma idade e sexo. As causas, uma formação do sistema nervoso central, infecção pelo Zika vírus, e nós, como agente comunitário de saúde, devemos estar orientando as nossas gestantes para utilizar o repelente, para fazer o exame, para fazer o pré-natal, para estar fazendo o acompanhamento correto durante a gravidez. Síndrome de Cornélia de Lange e esclerose tuberosa. A síndrome de Cornélia não se sabe ao certo a origem dessa síndrome. Todavia, alguns casos são resultantes de alterações espontâneas. A síndrome de Cornélia é uma síndrome que ocorre entre 1 a cada 10 mil nascidos vivos, variando entre 1 a cada 60 mil nascidos vivos. Os sintomas. A criança ela vai ter o nariz pequeno, o crescimento dos pelos exacerbado, retardo no crescimento. A síndrome de Cornélia ela também é conhecida como nanismo. Recebeu esse nome em homenagem à doutora Cornélia Catherine. A esclerose tuberosa é desencadeada por alterações genéticas que acontecem dentro da estrutura de uma célula, responsáveis pelas diferentes características de uma pessoa. A esclerose tuberosa é uma doença genética rara.
caracterizada pelo crescimento anormal de tumores benignos em diversos órgãos, dependendo da evolução particular de cada pessoa. A causa, ela pode afetar os órgãos, ela pode afetar o coração e o pulmão. Síndrome de Turner e Síndrome de Williams. A síndrome de Turner, o par do cromossomo X não é normal, podendo apresentar um cromossomo X ausente ou parcialmente ausente. A síndrome de Turner, que apresenta um cromossomo sexual a menos, ou seja, apresenta 45 cromossomos. Os sintomas. A criança vai ter o pescoço largo, pálpebras caídas, olhos ressecados, e o agente comunitário de saúde, ele deve estar observando esses sintomas e direcionando o paciente, a criança, à unidade básica de saúde. A síndrome de Williams é uma desordem genética do cromossomo 7, que atinge crianças de ambos os sexos e pode levar a problema de desenvolvimento. A síndrome de Williams, sua taxa de incidência é de aproximadamente 1 a cada 10 mil pessoas em todo o mundo. Os sintomas podem surgir sinais faciais, com um sorriso constante, o nariz pequeno e empinado, cabelo encaracolado, lábios cheios, e nós, como profissionais da saúde e agente comunitário de saúde, devemos direcionar a criança à unidade básica de saúde, onde ela vai estar realizando exames e fazendo o acompanhamento necessário. Falar sobre as implicações causadas pela epilepsia e convulsão. Convulsão ocorre quando há uma atividade anormal do cérebro. Essa atividade pode passar despercebido ou acompanhada de espasmos musculares involuntários. A convulsão é uma alteração comportamental causada pela ativação desordenada, sincrônica e arrítmica de grupos de neurônios cerebrais. A convulsão, ela pode ser um evento único ou acontecer repetidas vezes. Quando as crises se tornam recorrentes, o diagnóstico é de epilepsia. Epilepsia é um distúrbio da função cerebral, caracterizada pela ocorrência periódica e imprescindível de convulsão. Orientações para agente comunitário de saúde. Manter a voz calma, deitar a vítima, virar sua cabeça para o lado, não tentar segurar seus braços e pernas. O agente comunitário de saúde não deve colocar a mão na boca da vítima. Chamar o serviço de urgência e emergência. Breve histórico das pessoas com deficiência no Brasil. A história das pessoas com deficiência no Brasil não foi tão diferente do que em outros países. Houve extermínio e também discriminação por parte da sociedade. Como eu falei na aula 1, as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, elas eram entregues a circos, serviam de atração a circos. Tais fatos só mudaram a partir da Declaração dos Direitos Humanos, quando a pessoa com deficiência passa a ser tratado igualitariamente. Atualmente, no Brasil e em outros países, já vem sendo implantadas ações e leis para dar acessibilidade às pessoas com deficiência aos estudos e ao mercado de trabalho, melhorando assim as suas vidas. Vamos falar agora sobre deficiência visual. A deficiência visual, ela é definida como a perda total ou parcial, congênita ou adquirida da visão. O nível de acuidade visual pode variar e determinar 2 grupos de deficiência, cegueira ou baixa visão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as principais causas de cegueira no Brasil são a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética, a cegueira infantil e a degeneração macular. A deficiência visual, ela só é considerada deficiência quando o grau ocular for maior ou igual a 60 em ambos os olhos. A pessoa, ela só é considerada deficiência visual quando o seu grau for igual ou maior que 60 em ambos os olhos. Então, vamos encerrar a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais.